Ai, meu Deus. Contínuo. Ai, tem alguém imitando melhor que eu, vai. Sei lá, assim, né? E aí você tem um som que a gente sabe que não é uma modulação. E não sendo uma modulação, não garante essa tal de dobra. Então, vou instalar aqui para vocês essa noção de dobra. Nem o Winnicott falou. Agora, o Winnicott foi muito bom, uma obra maravilhosa. Mas o Winnicott não atendeu ao autismo, né? Então, também, essa perspectiva, ele falava do rosto da mãe como espelho do bebê. Isso é legal. Isso também é corporal. Mas ele não falou do plio e da importância desse ritmo, que é essa autora que dá uma obra muito... Eu esqueci de trazer, eu estava comentando com o Jorge. Ela teve o lançamento do livro dela, já uma pessoa idosa, na França, mas ela publicou mais de 160 artigos em revistas, mas ela não tinha um livro ainda. Aí, finalmente, convenceram e ela publicou um livro que tem justamente o título, e aí realmente eu fiquei contente, O Ego Corporal. Tá? Esse livro eu esqueci de trazer para mostrar para vocês. É um livro que reúne a maior parte dos artigos dela e que beleza, ela conseguiu ter a coragem de botar no título, em francês, Mémoire Corporelle, O Ego Corporal, tá? Que é justamente essa defesa que ela faz, inclusive, dessa dobra. Eu usei o olho, começando, fala. Isso, pronto. Ai, canta aí. Eu cantava parava de cantar Maravilhoso, isso, mas o teu gesto também não era ainda. essa obra tem a ver com esse ponto. Como é que é o gesto? Gostei mais do gesto ainda, vai. Aqui é corpo, viu? Se cagar dizer corpo. Olha o gesto que você fez. Boa lembrança. O bebê não é assim, para embalar, para fazer dormir. Essa possibilidade da música, da musicalidade, se tiver em dobra, vai começar a garantir. É engraçado, mas é porque não é o que está dito. Às vezes o texto ele não está entendendo. Né? Isso. E a segurança a gente agora traduz assim como continência, tá? Porque aí é para dar uma ideia bem que é corporal. Quando ele sente que tem alguma coisa que tem esse ritmo, o ritmo do pli, da dobra, ele sente que ele realmente pode estar garantido, segurança, garantia de que tem uma continência. Estou falando isso para vocês, mas isso eu tinha avisado ao Jorge. Isso é psicanálise bem contemporânea. Por que eu estou dizendo? Porque são autores que desenvolveram obras, né, como essa de NVVA que eu estava falando, mas que têm sido bastante respeitados, ainda bem, por conta dessa noção da gente poder olhar um ser antes de falar. Vou falar também da provocação. Estou falando, hein, gente? No curta de animação, o personagem Bruno, ele vai então mostrando essas angústias e ele vai sendo contido por todos esses movimentos aqui, tanto do corpo dele quanto da mãe e de quem cuida do pai. Bom, mas aí ao final do curta, aí já vou contar o final do filme, mas vocês depois vão ver. No final do curta, o curta tem 10 minutos, um curta-metragem. Ao final do filme, ele diz assim, agora eu já estou me sentindo, porque o título é Virando Gente, né? Aí a mãe comenta, parece até que está virando gente. É uma expressão nossa também, né? E aí ao final ele diz assim, agora eu vou poder nomear as coisas. Mas isso já é uma outra história. Estou sinalizando que tem uma provocaçãozinha, porque aí a gente botou nesse final, ele ainda não fala. Porque falar já vai ser uma outra etapa, tá? Então aqui mais um pedacinho, vamos lá. Quanto tempo já tem de novo? Para chegar no F5, isso aqui já falei um pouco, dá para ler, ó. Com a certeza de que seu corpo contém seus líquidos, suas vísceras, seus gases, a criança vai poder iniciar seu caminho para a simbolização. Poderá sentir que esse pote, que é o seu corpo, também pode ser o pote que guarda suas emoções, sentimentos e pensamentos. Nasce assim o eu, o céu. Tá? E agora sim, vem a minha companheira de viagem aqui, ó. Que é a famosa matriosca, que na última Copa, né, na Rússia, eles fizeram mas eles não sabiam, eles falaram a matriosca, é a boneca russa famosa, mas eles infelizmente não conhecem essa psicanálise assim.
Então eles não sabem que as crianças ficam encantadas com isso, porque elas têm a possibilidade, as crianças, de conferir que isso aqui é possível. O que é possível? É porque a matriosca é essa boneca que contém outra e outra e outra. E que cada vez que a criança realmente descobre que você pode ter algo que te contém, que é um dentro do outro, e assim vai, né? Tem uma pequenininha aqui. Então tudo isso é a certeza de que eu estou num recipiente e na verdade eu sou um pote. Essa história do pote é bem engraçada, porque a gente sabe hoje que aquela brincadeira das crianças correrem para já em um certo momento, quando elas começam a estar mais seguras de que elas não têm essas angústias tão presentes, elas começam a correr e ficar dentro de caixas. Por isso que as creches botam aquelas caixas de papelão, que a meninada corre, os bebês entram nas caixas. Ninguém sabia, é legal, uma brincadeira legal. Ninguém sabia que tem esse fundamento. Quando elas já estão entrando nas caixas, elas começam a ter essa certeza que elas são um pote, que elas não têm mais o risco de se dissolver, de fazer, explodir, guardar algo assim. Então, a matriosca, essa daqui é autêntica. Ela me acompanha nessas palestras, porque ela, de fato, é a demonstração de que o pote, por que a gente fala pote? O Jung, não é um autor que eu trabalho, mas o Jung, caramba, peraí. O Jung, ele vai dizer que o eu é um vaso. Isso também ajuda, isso é legal. Isso daí eu nem sabia, fui descobrir depois. Ele fala, o eu é um vaso. Então, a gente só é um eu quando a gente sente que a gente é um pote. Fica meio esquisito, mas... E que a gente guarda coisas dentro. Aí sim, aí já não é mais guardar só as vísceras e os líquidos. É começar a guardar os sentimentos, as emoções, tá? Vou dar um exemplo de um paciente, de repente, que também, no trânsito, ele era um horror. Ele andava no trânsito e dentro do carro, ele achava que a garantia que ele tinha era do carro ter aquela coisa toda, como é que é de quê, meu Deus, de alumínio, não. Ele está... Ferro, ele estava protegido ali dentro. Aí se alguma coisa acontecesse, de trânsito, né, ultrapassagem, tudo, ele meio que se garantia de estar ali dentro, mas ele abria o vidro e começava a xingar todo mundo. E aí era uma confusão danada. A gente conhece, né, esse gênero. E aí, no trânsito, ele era um derramamento sem fim. Ele era uma explosão e um derramamento sem fim. Mas esse paciente vinha com essa queixa de não entender por que ele se sentia tão garantido dentro daquilo que ele podia... A gente conhece hoje em dia, a gente vai ver os bravejar, tá? Então, a matriosca, vai. Jorge, quando pouco disso acontece, agora que vai ter a virada de hoje, porque por isso que nós estamos aqui no sábado de manhã, para entender o seguinte: a partir disso que eu expus, nós agora vamos entender essas patologias que nós chamamos de patologias contemporâneas. Tem uma autora que eu não falei também, Júlia Kristeva, psicanalista está viva também, é porque eu falo viva porque muitos já morreram. Ela está viva. E a Júlia Kristeva, ela tem um livro chamado As Novas Doenças da Alma. Tá? E as novas doenças da alma, a gente vai ver agora, por que elas estão acontecendo? Que tem a ver com justamente essa tal de continência dessas angústias. Então, olha só, quando pouco disso acontece, eu estou dizendo assim, quando pouca continência acontece, quando pouco disso acontece, quando pouca continência, tanto do próprio corpo do bebê, quanto de quem cuida, quando isso pouco acontece, surgem os envelopes artificiais de continência. Já estou puxando vocês para uma nomenclatura em psicanálise, é assim: envelopes artificiais de continência. Olha, ou melhor, os selfies artificiais. Quais são eles? Vamos ver. Na iminência de perder a existência, por não ter sido ajudado a criar um ego corporal, o indivíduo vai buscar rapidamente construir uma prótese. Uma prótese psíquica que lhe assegure continuar existindo. Então, ó, convido vocês, esse nome eu acho que esclarece hoje muito das patologias que a gente tem visto, né, e tem chegado aos consultórios.
E a gente hoje está chamando de prótese psíquica. Prótese mesmo, como se fosse uma prótese ortopédica, tá? Então veja, se eu ainda tenho dúvidas se eu existo, se eu ainda não estou com o meu ego corporal consolidado, se eu ainda estou imerso em angústias desses três que eu falei, qual vai ser o jeito? Ainda bem que o ser humano ele é esperto e ele cria estratégias, né? Qual é a estratégia que esse ser vai ter que criar? Eu adoto próteses, né? Eu coloco uma prótese que, por exemplo, os aditos são um exemplo maior disso. Sem essa prótese, eu fico na dúvida se eu existo, meu ego corporal não está ainda consolidado, então eu vou mostrar a vocês, olha. Tá, prótese. Esse nome prótese é bom, infelizmente não é meu. Essa noção eu gostaria, modéstia. Isso é um pouquinho de narcisismo. Eu gostaria que essa noção tivesse sido minha. Não, é da Júlia Kristeva, que ela escreve Novas Doenças da Alma. E ela diz, olha, nós estamos vivendo um período, não é que essas patologias, não é que não existisse a dito, depressão, mas ela diz, a incidência é tanto que a gente pode dizer que são as psicopatologias do momento, contemporâneos. Aí ela vai dizer, olha, e são próteses psíquicas. Meu Deus, fiz alguma besteira. Do lado. Isso aqui eu ainda... Olha aqui. Então eu vou convidar vocês rapidamente, a gente está indo mais para o final, para a gente só fazer um percurso. Quais são essas próteses? Por exemplo, né? Isso vale para o alcoolismo. Dose de bebidas alcoólicas em excesso com frequência, produzem uma forma de sensação, aquecimento interno. Isto cria um eu térmico como se fosse um eu. Tá? Isso aqui é um outro autor, que é o Fedidat, que foi meu orientador de tese lá na França. Esse já faleceu em 2002. E ele atendia, ele tinha uma clínica com a questão do álcool, do alcoolismo. E eu, pela primeira vez, eu fiquei surpresa, porque ele dizia, olha, a questão do álcool, só se for um neurótico, tudo bem. Mas se forem esses casos que a gente está falando aqui, ainda de um ego não construído, ele dizia, olha, a sensação do álcool não é só a questão, perdeu a censura, fica doidão, fala o que quer, baixou, tirou o superego. Ele dizia, não é bem assim, é um aquecimento interno que o álcool dá. O sujeito fica quente. E essa quentura, esse aquecimento, dá uma sensação da mesma coisa do recheio, uma sensação de existir. Então, a questão é que o problema é que cada vez precisa mais, né? Por isso que a gente também chama a adição, no sentido, né, mais um copo, mais um copo, mais um copo. Então essa prótese é uma prótese ligada justamente a ter um ego corporal artificial. Esse ainda não existe. Isso vale para a obesidade, o aumento da gordura e peso do corpo produz uma sensação de dilatação, como se ali existisse um ego inflado. Repare, a gente não está falando que todo obeso está nessa condição, tá? Mas nós vamos ver alguns obesos, são casos justamente de prótese também. Porque se tirar a gordura, e muitas vezes acontece com as bariátricas e tudo, se tirar a gordura, há uma crise, muitas vezes de perda de identidade. E olha, não é só porque a imagem do corpo, porque estavam sempre explicando, psicanálise explica, mudou a imagem do corpo, ele não sabe mais qual é a imagem. Não é bem isso não, o buraco é mais embaixo. Ele deixou de existir. Não estou falando sozinha, ainda bem, estou aqui apoiada em autores que falam que a grande problemática dessas próteses é que se você tira de uma hora para outra, se aquilo está garantindo um ego corporal, esse nome que eu usei, envelope artificial de continência, se isso está garantindo, se eu perco, cadê? Estou convencendo vocês mais ou menos, como a gente vê na hora do debate. Então a gente tem isso também para a obesidade. Sim, isso vale para a adição ao objeto amoroso, que a gente hoje em dia também tem. Uma paciente minha, uma mocinha que falou assim, ele é o meu grudinho. Ele é o meu grudinho. No caso, esse namorado era um grude e ela grudada nele, e eles não podiam se separar. Isso era dia e noite, noite e dia, fim de semana e tudo e tal e tal. Tá? Ai, me lembrei agora da música, mas depois eu pedi. Peraí. Tem uma música aí que andou rolando, eu fui dar uma palestra no IPUB, lá nos residentes do IPUB, da psiquiatria, e vocês aqui não, porque vocês não estão lá, mas lá a maioria dos estudantes estavam todos no início com celular, né? É
é outra prótese, mas para alguns casos. Com o celular ligado, e aí para eu chamar a atenção eu tive que apelar para a música, que é uma música, não, peraí, eu não sei cantar não, mas é porque é uma música que ficou famosa, porque o cantor, ele... Está gravando isso? Não, esse também é legal, não é uma Santana não. Como é que é aquela música que ele diz assim, não vou cantar, mas vocês vão saber. Que vergonha que dá. Então, vamos lá. Fala. Não, é porque a letra da música, ele está muito aflito, porque ele fica ligando para ela de noite e o celular não atende. Onde é que você está? E aí ele começa a dizer, ela finge que me ama e eu finge que acredito. Essa dica, vocês já vão saber quem é. Na música, ela finge que me ama, eu finge que acredito. E daqui a pouco, hein? Já sabe, alguém vai cantar aqui. E aí, lá pelas tantas, ele vai dizer, então sabe de uma coisa? Eu vou ligar pro contatinho. Quem é que não sabe? Peraí. Então, você está gravando isso. Contatinho, que é justamente uma saída que ele tem para ele não ficar perdido, desamparado. Tá? Para ele não ligar que fazer, não, ele não fala isso na música, mas quem é que canta essa música? Alguém já pegou. É porque eu chamo ele errado. Daqui a pouco eu lembro. Não é porque às vezes daqui a pouco eu lembro o nome dele. É porque eu troquei um dia o nome, aí depois agora eu me confundi todo. Mas alguém sabe, você sabe? Não, é você mesmo, atrás do Jorge, não é seu nome? Não sei não. Está tentando adivinhar. Estamos tentando adivinhar. Não, a gente vai acabar com... Quem pegar no Google vai pegar pela letra, porque é contatinho. O que é o contatinho? É justamente a adição. Vamos botar alguma coisa logo, tá? Porque ela está me desamparando, eu estou ficando desamparado. Bom, eu estou contando para vocês que foi engraçado, porque com isso eu consegui chamar a atenção, no caso hoje, eu consegui chamar a atenção do público. Negro do Borel. Isso. Borel, fala. É o Negro do Borel. É o Negro do Borel, obrigado. É porque eu chamei de Neguinho do Borel, aí fui horrível. E eu estou contando tudo para vocês, mas hoje é sábado. Eu chamei de Neguinho do Borel, horrível. É Negro do Borel, certo? Por isso que deu o plano, tá vendo? Freud Espírito. Negro do Borel. A música, tá aí a música? Quem sabe cantar? Deixa o YouTube cantar. Você tá claro. Seria um mecanismo de defesa? Boa pergunta. Então, olha, uma boa pergunta. Seu nome? Lucas, olha. O Lucas fez essa boa pergunta. Não seria um mecanismo de defesa? Isso é legal, porque é o seguinte, para você ter um mecanismo de defesa, você já tem que ter um ego construído. Freud dizia, mecanismo de defesa do ego. A filha dele, que a gente não está, Ana Freud, escreveu um brilhante artigo, foi a primeira coisa assim, brilhante dela, de mecanismo de defesa do ego. Mas aí você já tem que ter ego. Entendeu? Não, vamos lá que é boa essa pergunta. Sabe por quê? É diferente quando você faz a adição, você está fazendo prótese. Você não está construindo um mecanismo de defesa, porque você não tem esse ego. Então é tão concreta a necessidade, por isso que eu gostei do Negro do Borel, porque ele fala do contatinho. E o contatinho, ela tem um gesto muito bom, vai. Gostei, não, você com a música e agora foi tudo. É isso. E ele fala, ele canta assim mesmo, contatinho. Então, isso aí que é manifesto. Agarra, olha, em francês tem um verbo, agora eu vou no francês. Em francês tem um verbo que não tem muita tradução, mas que é muito legal, que é agripper. Agripper para eles é um agarrar, mas é um agarrar quase aquele que também o alpinista faz na pedra, quando vai escalar, que passa aquela pozinha, e eles lá chamam de agripper. Agripper é agarrar, e é por isso que a gente chama de prótese ou de adição, como falamos da adição. Porque se você pega alguma coisa nesse sentido, você tem que ficar agarrado nela. Porque, por exemplo, o mecanismo de defesa, você às vezes usa numa circunstância e daqui a pouco você não precisa usar outra vez. Certo? Agora, aí você já tem ego. Agora, quando você está nessa condição ainda de necessitar de um ego artificial, você agarra mesmo, agripa e
Então o Neguinho do Borel nem sabia que fez essa música maravilhosa sobre isso. E lá no YouTube eu consegui a atenção do pessoal. Não, mas foi legal também, que aí levantou uma... Gracinha, você estava lá, que vocês estavam lá? Não, né? No YouTube? Você estava nesse do YouTube? Não. Porque teve a cena de que, quando eu falei do... Quando eu falei do Nego do Borel, teve um psiquiatra, um residente psiquiatra, que levantou e cantou. Ele sabia e cantou a música. E aí tinha um aluno também argentino que ficou admirado e falou, quero aprender agora. Aí o outro dizia, mas em espanhol eu não sei cantar. Bom, mas foi por isso que foi interessante, porque ficou na memória o contatinho. Gente, peraí, agora vamos lá. Ah, sim, vou ler. Grudar num parceiro e sentir como se ele fosse a razão da existência. Produz uma amálgama como se 2 em 1 pudesse garantir a sobrevivência psíquica. É como uma ventosa, o adito agarra o outro e não pode soltar, senão parece cair no nada. Isso são expressões que a gente escuta dos pacientes, né? Nossa, ele me deu uma, como é que fala aqui, assim, né? Esse fim de semana pensei que a gente ia sair, ele me deu esqueci bolo antigo. Acho que ele é antigo também. Tem outro negócio aí mais moderno. Me deu, esqueci. Oi? Eu perdido. Eu perdido. Mas eu perdi. Você vai entregar os nomes. É isso. Ele me deu um perdido. E aí? O que eu faço? Aí era uma fala muito dita assim. Eu deixei de existir. Parecia que eu ia subir, que eu ia desaparecer. Estou meio perdido. Então, essa é uma frequência. E a gente também, quando fala adito, estou passando a hora, eu sei. A gente, quando fala adito, essa palavra, a origem do adito é adicto. A origem é da Grécia, a etimologia da palavra é da Grécia, porque os adictos da Grécia eram aqueles que ficavam devendo, eles tinham uma dívida com o credor e não pagavam. Olha que legal, isso também é legal. Eles estavam em dívida com o credor, e eles não tinham como pagar, eles viravam escravos do senhor, do credor. Então, o que acontecia? Eles eram chamados de adictos, e eles eram os escravos. Só que a gente sabe que essa dependência, usando isso aqui para o que a gente está falando, a dependência se torna uma escravidão. Então, pode ser um contatinho, eu não sei se a menina voltou a encontrar lá com o Nego Borel, mas ele podia ficar só no contatinho, infinitamente. Então, a gente diz que é adição e não subtração. A operação que seria bem-vinda, operação matemática, seria a subtração. Isso. E aí ela não acontece. Isso a gente até fala às vezes para alguns pacientes, explicita assim, só pode ter essa operação? Adicionar? Porque a subtração é o plano. Então tem lá o perdido, e tem também a vigorexia, que é outra dessas patologias. Um sobrecorpo muscular adquirido por intensos exercícios físicos torna-se necessário para se sentir inteiro, como se uma segunda pele muscular fosse construída para que um ego corporal artificial aplacasse as angústias básicas, que você já sabe, liquefação, explosão e queda sem fim, tá? Academia. Nada contra academia, nada contra fazer exercício, precisando até musculação e tudo, mas a gente sabe que tem esse sobrecorpo muscular para alguns que, se perderem, se isso for perdido, existe esse pânico de perder a existência. Tá, então agora estamos fechando mesmo, ó. Então, com a psicanálise sensível, o que vem? A transferência, que eu não falei dela ainda, a transferência é uma técnica analítica por excelência que cria a possibilidade de refazer o processo e consolidar um ego que não havia sido consolidado. Ela funciona como uma função materna virtual para reestruturar o ego prejudicado por uma função materna original pouco empática. Aqui eu vou poder falar de mãe, mas não é só mãe, tá? Porque muitas vezes é isso, né? A mãe não está possibilitada de dar essa continência, mas tem um outro que dá, tem alguém que, né? Mas vejam, a transferência, muito rapidamente, isso aqui dá um curso, uma palestra ou outra. A transferência é o que diferencia a psicanálise de outras terapias. Desculpe aí a TCC. Ai, meu Deus, peraí. Ai, você fez aquela propaganda toda das pós-graduações. Não posso só ficar nada. E está gravado também isso. Peraí, deixa eu falar. Seguinte, já estamos finalizando aqui já na hora do relaxamento. A questão é a seguinte:
a transferência é que a transferência é o que diferencia a psicanálise de outras terapias, isso aí, certo? Mas por que isso é interessante? Porque não é uma análise, não é só um momento de falar, de desabafar. Eu acho que tem até uma série que está aí, eu estou querendo ver, ainda não assisti não, o Selton Mello, mas eu estou desconfiada que eles não botaram transferência nessa história não. Está muito mais a propaganda de é bom falar, é bom desabafar, não é uma conversa de botequim. Tá, mas não é isso. A transferência, que foi o que Freud, ele não inventou, ele descobriu que o ser humano transfere. E que isso é uma beleza, porque se o ser humano transfere, ele tem sensações e sentimentos que ele viveu no passado, ele pode transferir, estou usando a Monique outra vez, que ele pode transferir para aquele que está ali na frente dele no presente. É claro que a transferência não acontece só no consultório. Você tem transferência professor-aluno, você tem transferência para o trocador de ônibus, quando tinha trocador, agora quase nem trocador, tem transferências que você vai, né? Porque isso é do ser humano transferir. Só que em psicanálise, na possibilidade da técnica, é muito bom saber que aquilo que eu vivi com alguém no passado, eu vou reviver no presente, mas eu vou esperar e torcer para esse que está ali, esse novo destinatário, não fazer a mesma coisa que o outro fez. Falando, ficou bem feio, mas o Bion, que é um analista mais antigo da escola inglesa, o Bion falava, olha só, o paciente ele chega praticamente dizendo assim, olha, eu vim aqui para repetir tudo o que fizeram comigo, mas por favor, você não faz igual? Só essa frase. Essa frase do Bion resume o que é a psicanálise, exatamente isso. A transferência é, eu vim aqui para repetir tudo o que fizeram comigo, por favor, você faça diferente. E nesses casos que eu estou aqui falando, justamente das próteses psíquicas, desse ego que ainda está para ser construído, o nosso desafio atual, eu estava conversando com o Jorge aí antes da gente começar, o desafio atual da psicanálise é porque agora você vai ter que fazer um papel muito de função inicial, que é o que está chamando da função materna. Você vai ter que praticamente envelopar aquilo que não foi envelopado. Então as angústias corporais, agora eu vou falar do meu trajeto. Quando eu fui à França fazer mestrado, não tinha nada disso, né? Fui fazer mestrado, doutorado. Na época, isso já tem 20 anos, na época eu fui para fazer a defesa de uma memória corporal, que era aquilo que me chamava a atenção. Eu estava recebendo muitos pacientes somatizantes, tá? Câncer, dermatites, úlcera, bom, eram pacientes somatizantes na época, e isso me deu aquela vontade de entender o que fica marcado no corpo, a memória corporal. E aí justamente foi esse o desafio, é isso que ainda está me trazendo aqui, que é constatar que na análise, com a transferência, você tem acesso a essa memória corporal. Isso que é muito bom, o Pierre Ferdinand, eu dei sorte, porque foi o orientador que me aceitou, e ele disse, olha, é muito interessante a gente pensar que retorna ao presente, na transferência, memórias corporais que estavam no corpo. Elas não estão na ordem do recalcamento, como na neurose, aí é a aula de Freud. Então, resumindo, é a transferência, a possibilidade de construir um ego, que não foi construído. E é tão interessante porque os pacientes, eles trazem, às vezes, até no linguajar, assim, olha, eu estou com uma diarreia, caramba, às vezes até no próprio consultório, bom, mas eu estou com uma diarreia e eu estou achando que eu vou me desfazer em fezes. Se você fala desfazer em fezes, isso não é uma metáfora, isso não é uma poesia, isso é concreto. Esse paciente, que ainda é um adito, por exemplo, um somatizante, ele acha que fazendo ele vai se desfazer. Então, a outra maneira que a gente tem de trabalhar dentro da psicanálise é essa, que eu estou chamando do sensível, é você começar a escutar as frases, não exatamente como frases metafóricas, elas são ainda concretas. Então, se eu digo, muitas vezes, perdido, estou bem perdido, e vou desaparecer, a sensação ainda dessa paciente é que ela sumiu. Eu nem vou falar, já tem gente indo embora, daqui a pouco a gente vai também. Olha só, o último livro publicado, tem mais um que eu nem falei dele, que é sobre o autismo, é uma cartilha que nós fizemos, eu e mais 4 autoras. Esse é sobre autismo, mas é muito nessa linha também, da mesma autora, essa Genevieve Viag, que eu falei para vocês, da dobra, do Pli, ela
mostra de uma maneira muito interessante, por isso a gente resolveu publicar, que é como é que o autista é aquele que mais sofre de um ego que ainda nem é um ego corporal completamente ainda rudimentar. Então, não é uma questão nem genética, como muitos ainda nem conseguiram provar, mas tem essa história, e não é também uma coisa que precisa adestrar, ao contrário. Agora, dessa vez, nós não conseguimos fazer curta de animação, nós fizemos ilustrações. Teve um ilustrador que resolveu fazer, vou mostrar uma só. Tem 13 ilustrações que foram muito bem feitas, porque ele entendeu o espírito da coisa. Por exemplo, um autista, por que tem pânico, não desce e escorrega? Não desce e escorrega não é tão misterioso assim. Vocês já podem dizer, qual é a angústia que pode provocar a descida no escorrega? Ou queda sem fim. Então, essas ilustrações são muito interessantes, porque ele está falando, por exemplo, aqui, ó, é como se fosse a fala dele, tá? Aqui de cima do escorrega me dá muito medo. Se eu descer, parece uma queda sem fim. Aí depois ele diz, por isso que a montanha-russa também não era comigo, não. Aquele impacto de descer, de repente, me jogava também num espaço sem fim. Mas a roda gigante sim. Aí eu me lembrei, você falou da roda gigante. A roda gigante sim, ela é bem diferente. Ela sobe e desce com a gente. E ainda tem uma paradinha no chão. Ela vai e volta. Então, a diferença, por exemplo, entre a roda gigante e a montanha-russa. Então, essa dimensão, por exemplo, as ilustrações estão mostrando que a criança autista ela ainda está justamente nessa situação onde o ego corporal não está nem um pouco construído e a dúvida sempre é uma dúvida de existir. Tem um outro desenho aqui, vou me enrolar todo, que é o autista colocando um carrinho atrás do outro, é o que eu mais gosto até, peraí, um carrinho atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Aí o que ele está dizendo? Que assim ele garante que a existência continua. Agora tem alguns psiquiatras que trabalham com autismo que dizem que isso aí é um comportamento estereotipado, desfaz isso, não deixa fazer isso não. Se for esse tipo de tratamento não resolve nada, porque a gente tem que entender que é muito crucial ele botar um carrinho atrás do outro, O que ele está dizendo com isso é que ele ainda duvida da própria existência, tá? Esse aí eu não trouxe hoje, não está aqui à venda, a gente está precisando imprimir, a editora vai imprimir outros, porque acabou a primeira edição. Deixa eu finalizar, acho que agora está acabando mesmo, acabou. Assim, a cura, tem cura, tá? Cura em psicanálise também é outra coisa que às vezes as pessoas não admiram. A cura. Os pacientes adquirem pela primeira vez, inauguram o ego corporal para alcançar seu ego psíquico. Eliminam dessa forma suas próprias psíquicas, suas adições. Nascem psiquicamente, alcançam a integração, a individuação, enfim, viram gente. Esse título virando gente, deu um pouco de trabalho, a gente teve que traduzir para botar